Hoje é dia de Flamengo e Vitória, vamos dar uma pausa a respeito de notícias sobre negociações e agora de fato vamos falar de campo e bola. 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo importantíssimo no Maracanã. Você, torcedor rubro-negro, tá confiante para a partida? Você acha que o Flamengo conquista um resultado positivo hoje? Será que a gente de fato consegue encurtar essa distância pro Palmeiras? Será que o Flamengo de fato vai dar uma acalmada nos bastidores, na sua torcida, que ficou cercada de grandes expectativas por um grande reforço e ele provavelmente não acontecerá? Enfim, rapaziada, like no vídeo, se inscreva no meu canal para mais conteúdos assim. Você que é torcedor rubro-negro e quer ficar muito bem informado, fica nesse vídeo até o final porque eu tenho muitas informações para tratar aqui com vocês. Ó, meus amigos, seguinte, hoje tem Flamengo e Vitória jogam no Maracanã às 7h30 da noite, jogo aí provavelmente para mais de 50 mil pessoas, final de semana Rio de Janeiro, Dia dos Pais, inclusive um ótimo Dia dos Pais para você que é papai, para você que tem dedicado aí anos da sua vida em cuidar do seu filho, enfim, um grande beijo aí para todo mundo, para a família de vocês e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela porque temos informações a respeito do jogo do Flamengo. Eu tô aqui no ge.com e aqui eles trouxeram a provável escalação do Flamengo pro jogo de logo mais, né? Indo direto ao ponto, é o seguinte, o provável Flamengo, né, de logo mais vai ser o Rossi, Varela ou Emerson Royal, mas a tendência é que seja o Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar e Jorginho, junto do Arrascaeta no meio campo, Gonzalo Plata, com a possibilidade do Paquetá, Samuel Lino e Pedro. Meus amigos, em cima dessa escalação aqui, nós temos algumas novidades bem interessantes, tá? Por exemplo, a gente aqui consegue ver que o Samuel Lino voltará à sua posição de origem, que é o ponta esquerdo. O Samuel Lino é o líder de assistências do Flamengo na temporada, já estava jogando muito bem por esse lado antes da pausa para a Copa, só que quando o Arrascaeta teve umas lesões, ficou afastado, o Samuel Lino foi realocado para cá. E por sinal ele rendeu muito bem. Vale lembrar que na intertemporada o Samuel Lino jogou muito bem contra o Benfica, contra o River por aqui, na volta do Campeonato Brasileiro também, dando assistências, fazendo gol, mas ele agora volta para sua posição de origem. Samuel Lino vivendo grande fase, talvez seja o grande jogador do Flamengo em performance em campo na temporada, pode render muito bem por aqui jogando ainda mais perto da área. A gente tem aqui a volta do Léo Ortiz, que estava tendo aí alguns problemas físicos, né? O Vitão acabou que quando entrou não rendeu tão bem quanto a gente imaginava. Aqui no meio campo a gente tem a dupla, né? Pulgar e Jorginho, que foi consagrada aí no título da Libertadores do Campeonato Brasileiro no passado. A volta do Arrascaeta, que é importantíssimo no elenco do Flamengo. Eu costumo brincar, tá? Falando que o grande mérito de um treinador não é só pedir um reforço, é ele recuperar jogadores no seu elenco que muitas das vezes tá em baixa, tá desacreditado, tava um tempo parado. No caso do Arrascaeta, estava lesionado, Arrascaeta voltando ao Flamengo e sendo decisivo, que pode ser um baita reforço ao time. Aqui na frente o Gonzalo Plata também retornando, esteve de fora dos últimos jogos aí para tratar de uma tendinite, parece que agora inteiro, né, vai ser importante para o Flamengo. Aqui nós temos algumas outras informações complementares, né? O Luiz Araújo segue sendo desfalque e o De La Cruz suspenso fora. Jogadores que estão pendurados: Bruno Henrique, que deve ser banco hoje, Cebolinha, o Lucas Paquetá, que depois a gente vai falar um pouco mais dele, Luiz Araújo, Samuel Lino, Pulgar e Vitão. Com essa escalação eu consigo entender o seguinte: o Flamengo vai pro 4-3-3, né? Tendo aquela variação tática, sem a bola, pode ser um 4-5-1. O Samuel Lino podendo transitar por esse lado mais central do campo também, apesar dele começar como um ponta, pode fazer ali uma dobrinha com a Arrascaeta, pode trocar de posição. Enfim, é um Flamengo bem versátil, o Flamengo deve ter a posse de bola majoritária da partida. O Vitória, vamos falar do Vitória porque eu tenho uma informação bem interessante para vocês. Vou até compartilhar a tela de novo, que é o seguinte: o Vitória, ele vive a sua melhor fase da temporada. Você que é torcedor do Flamengo sabe que o Vitória eliminou o Flamengo na Copa do Brasil, revertendo uma derrota no Barradão. Recentemente eles fizeram a mesma coisa com o Atlético Paranaense, tinham perdido fora de casa e no Barradão golearam por 4-0. O Vitória tá nas quartas de final da Copa do Brasil, tá entre os 8 melhores da competição. No Campeonato Brasileiro, o time vem de altos e baixos, porém, eu tenho uma informação aqui. Vocês estão reparando que o Vitória é o 13º colocado? O Vitória hoje é um time que briga por vaga na Sul-Americana e também tá sempre olhando aqui pro Z4, né? Fugindo da zona do rebaixamento. Hoje o Vitória tem 26 pontos, está a 4 do Z4. Só que, se a gente olhar a tabela de visitante, o Vitória é o segundo pior time do campeonato. O Vitória não venceu como visitante. Isso significa o quê? Boa parte dos resultados do Vitória são em casa. O Barradão é uma fortaleza pro Vitória. Lá, inclusive, o Flamengo perdeu, foi eliminado da Copa do Brasil. Então, assim, de fato, no Barradão o esquema é diferente. Só que fora de casa, que é o jogo de hoje, o Flamengo joga no Maracanã contra o Vitória, o Flamengo é amplo favorito, porque o Flamengo vai pegar o segundo pior visitante. O Vitória tem 11 jogos, 4 empates e 7 derrotas. O Vitória perdeu 7 dos 11 jogos. Fizeram 7 gols, tomaram 24 deles. Só pra vocês terem noção, o Vitória jogou 11 partidas fora de casa, tomou 24 gols, tá?
É isso. E o Flamengo, como mandante, o Flamengo precisa melhorar. O Flamengo está em sexto colocado na posição de mandante, apesar de só ter perdido uma vez, e o Flamengo tem alguns jogos a menos comparado a outros clubes, né? A tendência é que o Flamengo vença hoje o Vitória, melhore essa posição aqui de visitante, e assim o Flamengo no Campeonato Brasileiro se aproxime do Palmeiras. O Flamengo tem um jogo a menos, se vencer hoje vai para 42 pontos, fica a 5 do Palmeiras, e sempre é importante a gente lembrar, tem confronto direto com o Palmeiras, entretanto é o jogo lá na Nubank Arena, Nubank Park, não sei, lá na casa do Palmeiras. Essa distância que hoje pode cair para 5 pontos, ela pode cair para 2 num eventual resultado positivo do Flamengo contra o Vitória. Mas queria trazer aqui para vocês também uma outra informação a respeito do Lucas Paquetá, porque é importante a gente dizer aqui, tá? Não vou entrar no mérito das contratações, dos reforços, se deram certo ou não, mas boa parte do investimento financeiro do Flamengo no ano foi em cima do Lucas Paquetá. E tem dado resultado, tá? O Paquetá é muito bom, absurdo, não à toa, recuperou sua posição na seleção brasileira, foi titular na Copa, foi um dos melhores jogadores da seleção até se machucar naquele jogo contra o Japão, fez muita falta contra a Noruega. A ausência do Paquetá naquele jogo ficou nítida, porque o meio-campo da seleção brasileira não existiu, e ali que o Odegaard e outros jogadores da Noruega se cresceram para cima da seleção, e agora, depois de um tempo parado, tratando da lesão, o Lucas Paquetá está de volta ao Flamengo. Eu não acho que ele vá ser titular, mas eu acho que ele entra em campo hoje. E aqui, rapaziada, no Jornal Lance, nós temos aqui um destaque para o Lucas Paquetá, que é o seguinte: Paquetá de volta após lesão na Copa do Mundo. Paquetá, o principal reforço do Flamengo na temporada, sofreu uma lesão de grau 2 na região posterior da coxa esquerda durante a vitória do Brasil contra o Japão. Por isso ele ficou de fora contra a Noruega, foi o que eu disse. No retorno ao Rio de Janeiro, o Paquetá abriu mão de parte das férias e deu sequência ao tratamento no Ninho do Urubu. Nos últimos dias treinou normalmente com o elenco e se mostrou pronto para voltar aos jogos. Foi difícil, obviamente, ficar fora da Copa do Mundo por uma lesão. Eu vinha fazendo bons jogos, foi o que eu disse. A gente tem que estar pronto para viver de tudo. Tive o apoio da minha família e abri mão das minhas pequenas férias. Mas isso não é sacrifício. É pelo bem da minha carreira e pelo bem do Flamengo. Então assim, é o Paquetá que pode estar voltando melhor do que ele já estava. O Paquetá, como ele mesmo disse, abriu mão das férias, né? Porque todo jogador que voltou da Copa do Mundo teve um período de descanso para viajar, para espairecer. Até como exemplo o Thiago Almada, né? Que ficou enrolando o Flamengo, estava curtindo as férias dele. Enfim, isso daí não é problema. O Paquetá abriu mão dessas férias para fazer o treinamento intenso para voltar ao Flamengo. Porque ele sabe, daqui a pouco tem jogo contra o Cruzeiro, mata-mata de Libertadores. O Flamengo precisa correr atrás do Palmeiras no campeonato. Não tem muito que enrolar, não tem que ficar provocando, não. É correr atrás do Palmeiras. A vantagem tá com eles. É uma vantagem longa. E o Paquetá, pelo esforço que o Flamengo fez, pelo dinheiro investido, pelo peso que ele tem, pela qualidade técnica que o Lucas Paquetá tem, ele sabe da importância pro Flamengo, ele sabe que precisa voltar o quanto antes possível, e não só voltar, mas voltar bem, voltar sendo decisivo, importante. E hoje o Paquetá, ele deve começar no banco de reservas, imagino eu que entre durante a partida, e assim a gente vai vendo o Paquetá voltando à forma física ideal dele, tá? Torcedor rubro-negro, tenha uma certa paciência, você sabe melhor do que eu, todo mundo sabe. O Paquetá é tão torcedor quanto a gente. Então assim, ele quer muito voltar bem ao Flamengo, mas é um jogador que estava parado, tá aí voltando de lesão, de grau 2. Há algum tempo ele não joga pelo Flamengo, então é normal nesse retorno dele ter uma certa oscilação. Pro jogo de hoje, apesar de ser um jogo extremamente importante, é um jogo pro time preparar terreno para a partida contra o Cruzeiro. Ou seja, o Flamengo tem que vencer bem e vencer com uma boa atuação, com uma atuação convincente, ao ponto da gente olhar e falar: tá, a gente consegue chegar lá contra o Cruzeiro no Mineirão e voltar com resultado positivo pro Maracanã. O Flamengo hoje é favorito no mata-mata da Libertadores, não tem muito o que dizer aqui, mas ainda assim é o Cruzeiro, né? É um adversário que não pode se subestimar, é um adversário que em mata-matas, historicamente, tem uma vantagem contra o Flamengo. Além do mais, o Flamengo não tá jogando essa bola toda e ainda não se reforçou ao ponto da gente já achar que estamos classificados. Não assim. O mais importante é recuperar esses jogadores que estão voltando de lesão, o Léo Ortiz, o Lucas Paquetá, o Gonzalo Plata, fazer com que o time volte a jogar bem, pra gente chegar no melhor dos cenários contra o Cruzeiro. Independentemente dos bastidores, se o Luiz Henrique vem, não vem, se o Almada vinha, não vinha, esqueçam quem não tá no Flamengo, tá? Deixa esse assunto pra diretoria, vamos falar disso em outro vídeo, vamos focar no elenco que nós temos, porque o Flamengo ainda tem o melhor elenco da América Latina, o Flamengo tem disparado o melhor elenco do futebol brasileiro e pode render muito mais do que tem rendido quando joga em campo. Então assim, a gente tem críticas ao Leonardo Jardim, críticas a jogadores do Flamengo, mas hoje é uma partida pro Flamengo não só vencer, mas convencer, tá? Vamos supor que o Flamengo vença por 2-0, 3-0, jogando bem, sem passar sustos contra o Vitória. O Flamengo consegue uma atuação muito boa para de fato focar suas atenções no Cruzeiro e assim chegar com o pé na porta lá no Mineirão, quem sabe vencendo eles lá e voltando para casa apenas para fechar o caixão. Mas, enfim, o jogo é jogado, primeiro atenção total no Vitória, que é um time perigoso, é um time que gosta de surpreender, vai ser um time extremamente defensivo, é um time que vai testar a paciência do torcedor do Flamengo.
O Jair Ventura, pra quem conhece, é um treinador que tem muita qualidade defensiva, ele sabe trabalhar esse lado, e o Vitória tem bons nomes no elenco, tá? Então, assim, tem bons jogadores por lá. Tem o próprio Renato Kaiser, que já fez alguns gols no Flamengo. Tem o René, que é o artilheiro da Copa do Brasil, atacante. O Marinho, já jogou no Flamengo, o torcedor conhece bem. E outros jogadores ali, né? Ramon, que é conhecido do torcedor do Flamengo, lateral esquerdo, o Lucas Arcanjo, que é um bom goleiro, enfim, Kaká, zagueiro, que era do Corinthians. É um time bom, um time que vai dar trabalho, vai testar a paciência do torcedor rubro-negro. Então você que for ao Maracanã, não espere um jogo fácil. Acho que vai ser vitória do Flamengo, tá? Eu chuto que vai ser uns 2-0. Eu acho que o Flamengo vence, mas vai ser um jogo de paciência. Um jogo que o Vitória vai se defender, vai catimbar, vai fazer com que o Flamengo tente algo mais do que só chuveirinho na área, só bola cruzada. O Flamengo vai ter que fazer aquela triangulação, vai ter que depender muito da inspiração do Samuel Lino. Se o Paquetá entrar em campo, depender muito da qualidade dele, do refino técnico do Jorginho, de achar um bom passe. Por que não no segundo tempo o Bruno Henrique, pra entrar dando aquele salseiro no jogo. E o Pedro, né, que a gente conhece bem, bola respingou na área ali, o cara tem qualidade de sobra pra dar um elástico, passar no meio de dois, cavadinha, chute de esquerda, de direita, de peito, de cabeça, enfim, o Pedro faz gol de tudo quanto é jeito, né? Mas, amigos, é isso, tá? De momento, quero perguntar pra vocês, estão confiantes pro jogo ou não? Comenta aqui qual placar que vocês acham que vai ser Flamengo e Vitória. Não esqueçam, deixa o like no vídeo, se inscreva no meu canal. Eu sou o Gabriel, todo dia eu falo de Flamengo aqui com vocês. Então, forte abraço, tamo junto, até a próxima. Logo mais tem vídeo, pós-jogo, Flamengo e Vitória, tô aqui pra conversar mais com vocês, fechou? Um ótimo domingo pra todos, feliz Dia dos Pais pra você, torcedor do Flamengo.